Bom dia, turma, tudo bem? Vamos à última parte da nossa apostila, vamos concluir as nossas atividades. Para aqueles que não concluíram ainda, aqui estão as explicações. Para os alunos que já terminaram, é importante vocês assistirem a esse vídeo para tirarem as dúvidas. E se continuar tendo dúvidas, me procurem, porque elas precisam ser sanadas. Todos esses elementos aqui da construção do texto, vocês vão utilizar no decorrer desta série, como nos próximos anos, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, prestem bastante atenção e tirem todas as suas dúvidas. No final do último vídeo, na semana passada, eu expliquei para vocês os elementos da narrativa, os personagens, espaço, tempo, enredo e narrador. Deem uma olhadinha lá no final do vídeo, que tem as explicações sobre esses elementos. E as partes que constituem o enredo, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. A primeira atividade relacionada a isso é complete o quadro a seguir com o que é solicitado. Você só vai dizer aqui quais são as personagens do texto, qual é o espaço onde a história acontece, qual é o tempo, né, se ele é determinado ou não é determinado, ou quando aconteceu essa história, as ações dessa história. O enredo, quais são as ações, você vai praticamente fazer um resuminho das principais ações, você vai fazer um resuminho da história. E o narrador, quem é o narrador? É o narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa, que tipo de narrador aparece no texto. Na sequência, para a próxima questão, observe como fica o quadro dos momentos da narrativa. Aí você vai ter aqui a situação inicial, o resuminho dela, né? Jovens acompanham o sábio e ouvem seus ensinamentos. O conflito é o início do problema. Observe que na situação inicial não tem problema algum. Está tudo em equilíbrio, tudo tranquilo. O conflito é o início do problema vivenciado. Então você tem um problema que vai gerar um conflito. Jovens questionam o sábio sobre como se vestir nos dias frios e saem à procura de material para suas vestes. O clímax, que é o momento de maior tensão, é quando um dos jovens não faz sua roupa como os demais. E o desfecho é o final da história. Um pássaro confundiu as roupas do jovem com o campo e pousou em seu ombro, deixando o sábio satisfeito com a ação do jovem. Esses são os elementos, o enredo, né? Faz parte dos elementos da narrativa, são os momentos da narrativa que são marcados pelo enredo, ou seja, pelas ações que acontecem na narrativa. Com relação a isso, a esse enredo aqui, indique que parágrafos correspondem a cada um dos momentos. Veja o exemplo. A situação inicial ocorre na primeira frase do primeiro parágrafo, né, do parágrafo 1. O conflito está em qual ou quais parágrafos? Clímax. Onde está o clímax? Parágrafo tal ou do parágrafo tal ao parágrafo tal. Preste atenção nesse resuminho e procure no texto em qual ou quais parágrafos está o clímax. E o desfecho, qual ou quais parágrafos representam o desfecho, o fim da história. Depois nós temos a coesão textual na narrativa. Coesão textual são palavras que estabelecem relações de sentido entre elementos de um texto. Então, entre esses elementos do texto, você vai ter algumas palavrinhas para ligar, para fazer a ligação. A passagem da situação inicial para o conflito pode ser marcado por uma palavrinha, ok? Então é isso que nós vamos localizar no texto. Para organizar melhor o enredo, foram empregados alguns elementos de coesão, palavras usadas para a ligação entre partes do texto. No primeiro parágrafo, que palavra marca a passagem da situação inicial para o conflito? Há uma palavrinha que marca a passagem da situação inicial, que é aquele momento em que você apresenta as personagens, o espaço, o tempo, para o conflito, que é o início do problema. Localize a palavrinha
e anote aqui. 2. Escreva no caderno as palavras que marcam o parágrafo do início do clímax. Qual é a palavrinha que estabelece a coesão textual com a parte anterior do texto? Aqui no início do clímax tem uma palavrinha que faz a ligação. Tente localizar essa palavra. E o parágrafo do início do desfecho. No início do desfecho também existe uma palavrinha que faz a ligação desse desfecho com o clímax, por exemplo, que é o elemento de coesão. Tentem localizar essa palavrinha e anote aqui na letra B. Na sequência, além de ligar partes do texto, há palavras que ligam frases, estabelecendo relações de sentido entre essas frases. Releia. Quando, ó a palavrinha que liga aqui, a neve veio, prendeu em sua roupa mangas mais grossas. Agora, que é a palavrinha que liga, né? A roupa do jovem era de tantos pedaços. Depois, a palavrinha que liga, levantou a cabeça e começou a cantar. Então, quando, agora e depois são as palavrinhas que estabelecem ligações entre as frases do texto. Responda. Que alternativa indica o sentido que expressam essas palavras de ligação? Essas palavrinhas de ligação aqui, essas três em negrito, elas indicam espaço, tempo ou oposição. Essas questões são bem simples porque nós vamos trabalhar com mais detalhes esses elementos todos. Então, nós vamos estudar todos esses elementos de ligação de frases e ligação de parte do texto mais para frente. Agora é só uma pincelada mesmo, então é bem simplesinha por enquanto. Depois fica um pouquinho mais complicada. Há palavras que também ligam palavras. Veja, arou e plantou. Esse E liga dois verbos, arar e plantar. Muitas e muitas vezes sujou-se de terra. Novamente o E aqui. Que ideia expressa a palavra destacada nessas frases? Esse E aqui indica o quê? Espaço, sequência de ações ou tempo? É só marcar um X na opção correta. Em uma narrativa, geralmente é possível identificar a época dos acontecimentos e a duração dos fatos narrados. Tal história durou 2 horas, 5 horas, 3 horas, ou isso aconteceu em determinado tempo, isso aconteceu no dia tal, isso aconteceu no Natal de não sei quando. Essas coisas. Então, indica a duração dos fatos, quanto tempo durou aquela história e a época, quando foi, quando aconteceu. Observe os tempos verbais empregados no conto e responda. Qual é o tempo verbal predominante que indica quando aconteceram os fatos? Dê exemplos. Qual é o tempo verbal? É presente, é passado, é futuro, é pretérito perfeito, é pretérito imperfeito? Então, qual é o tempo verbal que predomina, que aparece na maior parte das vezes, que indica quando ocorreram os fatos? Cite exemplos. Copie do texto alguns exemplos. B. Como sabemos a duração dos fatos narrados? Como sabemos a duração dessa história? Como é possível a gente saber o tempo que durou essa história? Tentem descobrir a partir do texto também. Aqui nós temos os tipos de narrador. O autor é quem decide o tipo de narrador que o seu texto vai ter. O narrador pode ser: primeiro, é o narrador personagem. Você narra a história em primeira pessoa. O narrador faz parte da história. Você vai ter elementos que indicam isso. Eu, fizemos, trabalhei, essas coisas todas. Palavras que indicam eu ou nós, que indicam que o narrador faz parte da história. Narrador neutro, observador ou narrador em terceira pessoa. É aquele que narra a história sem se envolver muito. Ele só conta os fatos, ele não detalha muitas coisas. E o narrador intruso, também, ele não toma parte da história, ele não é narrador em primeira pessoa,
mas ele sabe tudo o que acontece na história, ele comenta, ele dá opinião, ele se mete na história, é o chamado narrador intruso. Mas não confunda o narrador intruso com o narrador em primeira pessoa. Primeira pessoa, o narrador está lá na história, ele é personagem. O intruso não é personagem, mas se mete em tudo, né? Sabe de tudo. 1. Copie a alternativa que corresponde à característica do narrador do conto lido. Qual dessas opções? Ele é um narrador personagem? Participa da ação da história? Ele é um narrador observador em terceira pessoa, que conta os fatos sem participar, conta os fatos à distância? Ele é um narrador intruso, não toma parte da história, mas comenta os fatos, se mete em tudo? 2. Transcreva um trecho que comprove sua escolha sobre o tipo de narrador. Então, por exemplo, se você falou que foi a letra A, qual é o trechinho que comprova que é um narrador personagem? Se foi a letra B, qual é o trechinho? Se foi a C, qual é o trechinho? Então, você vai ter vários trechos no conto que vão justificar a sua resposta. E, por fim, nós temos a hora de organizar o que estudamos. Então, conto, narrativa de fatos imaginados. Então, o conto é sempre ficção. Qual é a intenção do conto? Contar fatos criados pela imaginação do autor. Você imagina, você inventa uma história. Linguagem, emprego de jogo de palavras. O jogo de palavras nós vamos estudar ainda com mais tempo nas próximas séries ou nas próximas aulas. Quando nós trabalharmos os poemas, por exemplo, nós vamos trabalhar um pouco com o jogo de palavras, aí vocês vão entender melhor. Linguagem mais elaborada, não é uma linguagem tipo essa que a gente usa no dia a dia, com gírias, com alguns errinhos gramaticais. Uso de verbos no passado, destacando ações no tempo. Então, se você vai contar uma história, geralmente você conta no tempo passado. A história já aconteceu. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Geralmente predomina o pretérito perfeito, né, que é a ação que iniciou no passado e que foi concluída no passado. Construção. Os elementos da narrativa, que nós vimos ali em cima, os momentos da narrativa, que nós já analisamos também, narrador observador dessa história, não de todos os contos. Então, nesse conto aqui, o narrador é observador, ele conta os fatos sem participar deles e sem se meter muito na história. Leitor, aquele que gosta de leituras mais breves, de histórias curtas, imaginativas, contadas em linguagem mais elaborada. Então, o conto é considerado um texto curto, ok? Que vai apresentar todos esses elementos da narrativa. Narrador, personagem, enredo, clímax, desfecho, esses momentos da narrativa marcados por isso também, e um narrador que pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Então observem e prestem bastante atenção nesses elementos que vocês vão utilizar muito ainda na vida de estudante de vocês. A gente sempre é cobrado por esses elementos todos, pelas narrativas, então é importante que mesmo que você tenha feito já, realizado tudo, terminado as tarefas, é importante que você assista a esses vídeos para você compreender melhor esse conteúdo. Se não compreender ainda, se ficar alguma dúvida, perguntem para o professor. Bom dia a todos, uma ótima aula e até a próxima.